Fala galera, beleza? E aí? Vamos discutir de novo uma relação? Afinal, o canal é para isso, né? Discutindo a relação. Claro que muito exclusivamente com relação à bike, e é isso que a gente vai fazer hoje. Essa semana, na verdade isso já vem acontecendo há uns 3 anos, mas essa semana na área política está sendo falado muito sobre aquela PL das fake news. Acho que pelo menos alguns de vocês aí que talvez gostem de saber alguma coisa sobre política e tal, já deve ter ouvido falar sobre isso e tal, e que diz que essa semana tá vindo com um pouco mais de pressão aí para ser votada e tal. E é claro que vem uma discussão muito grande, se a gente for pensar no caso da política de uma forma geral, essa PL das fake news, ela envolve muita coisa, né? E é claro que a gente sabe que, infelizmente, os políticos que fazem, que estão atrás dessa PL, justamente são as pessoas que querem benefício próprio, né? A gente falar que eles estão fazendo para o nosso benefício, a gente sabe que é muito mentira isso. Eh, mas, por falar em fake news, ah, essa PL, na verdade, ela tem esse nome, PL das fake news, muito por conta da candidatura do ano passado, à presidência e tal, que foi falado muita coisa e tal. Mas a gente sempre sabe que existem sempre dois lados da moeda. Sempre tem as duas histórias que a gente tem que ouvir. E é claro que sempre vão ter pessoas que vão apoiar de um lado, vão apoiar o outro, e assim por diante, e isso é democracia, isso faz parte. O que eu não posso é obrigar você a concordar com o que eu estou falando, por mais que eu acredite que isso seja verdade. E eu também não posso ser obrigado a concordar com o que você pensa, até porque eu posso não concordar com isso, e eu não posso ser obrigado a concordar com algo que eu não concordo, né? Meio óbvio isso, mas essa PL tem muito disso. Tem muita coisa lá dentro que vai ser falada sobre a regulamentação, né? E essa regulamentação é alguém que vai determinar o que é e o que não é verdade. E isso está errado, porque quem tem que determinar o que é verdade ou não sou eu. Eu que tenho que entender isso. Acho que a internet ela trouxe muito disso. A gente estava muito preso à televisão e a jornais, e é claro que a gente acreditava piamente no que estava acontecendo, mas quando a internet começou a chegar, a gente começou a ver que nem tudo aquilo que está sendo propagado é verdade. É claro que na internet também tem muita mentira, tem muita gente que age de má fé. Agora vamos falar pro lado da bike. Semana passada teve aquele incidente com a bike do Avancini, né? E é por isso que é nesse ponto que eu quero chegar. O quadro quebrou. Isso é fato. A gente não tem que, né, negar uma realidade. Mas aí eu vi alguns canais, eu sigo alguns canais no YouTube, no Instagram, claro que referente à bike, e pelo que eles comentaram lá, houve muita discussão e muita crítica com relação ao quadro da Caloi. E que não sei o que, e papapá, e muita gente falando. De verdade, eu não vi críticas ao quadro da Caloi, tá? Eu sigo bastante, eu vejo muito comentário, eu vejo muita postagem, vi muita, mas muita postagem daquele vídeo. Eu fiz uma postagem do vídeo quebrando, o quadro do Avancini quebrando. Mas eu não vi crítica, essas críticas que se falou tanto. Mas aí que tá, essa que vem um ponto que eu quero encaixar com relação a esse lance dessa PL que está sendo colocada ali. O quadro quebrou. E aí, eu vi dois canais de relevância na bike aqui no Brasil, descendo a lenha nos críticos e tentando de uma certa forma defender a Caloi. Eu não quero criticar a Caloi, obviamente não. Olha aqui, a minha Speed é Caloi. E eu gosto pra caramba dessa bike, curto pra caramba. Eu gosto muito da marca Caloi. Mas o fato é que quebrou. E o fato é que em todos os tempos que eu tenho visto vídeos de corridas de bike, eu nunca vi um quadro quebrar, a não ser esse da Caloi. Entende? E aí eu fiz uma postagem, nessa postagem do vídeo que eu fiz, eu coloquei lá algumas perguntas, algumas coisas que poderiam ter acontecido com relação ao quadro, coisas que eu penso, não estou falando coisas que realmente são, mas esse é o meu pensamento, essa é a minha forma de pensar. E eu quero continuar tendo essa liberdade para pensar esse tipo de coisa. Eu quero que as pessoas concordem ou discordem de mim, disso daí. E é para isso que essa PL está aí. Ela está aí para chegar a um ponto de alguém determinar se eu estou certo ou se eu estou errado.
E isso não é o correto, entende? É esse ponto que é um ponto principal. Mas vamos esquecer o caso da PL agora. Eu quero só aproveitar isso aí, porque essa semana está sendo falado muito e logo cedo eu já comecei a ver muita coisa. No caso do quadro da Calói, eu ainda não vi de novo o vídeo depois que um amigo meu comentou. Ele comenta, ele falou até pra mim: Fenderson, dá uma olhada de novo no vídeo, dá uma olhada lá. O Avancini, na hora que ele pulou, na hora que ele saltou, que acontece a quebra do quadro, ele estava com a suspensão travada. Eu falei: putz, eu não notei isso, cara. Eu escutei o barulho, o estalo da quebra do quadro, mas eu não cheguei a notar que a suspensão estava travada. Você, se você chegou a ver o vídeo, se você tem o vídeo aí, olha de novo, dá uma voltadinha lá e veja se a suspensão estava travada. Aí levantam outras hipóteses. O Avancini pode ter esquecido de destravar a suspensão, coisa que eu acredito ser meio difícil por conta do profissional que ele é. Porém, nós somos seres humanos e a gente está suscetível a falhas. Isso pode ter acontecido. E por conta de um pulo daquele, um salto daquele, a bike cai com a suspensão travada. É possível que tenha forçado um pouco mais a quebrar o quadro. Outra situação, pode ter havido, ele pode ter apertado o botão para destravar a suspensão e a suspensão, por algum erro, não ter destravado. Hipóteses acontecem. Eu falar foi isso, foi aquilo, eu acho que seria muita audácia da minha parte e principalmente um erro da minha parte dizer o que foi. Agora, eu chegar e falar que isso prejudica demais a Calói por conta dessa quebra desse quadro em um campeonato internacional, que como foi aquele, claro que prejudica. E isso é uma crítica, mas não é uma crítica de uma forma para destruir a Calói. Pelo contrário, eu acredito que todas as críticas que você tem, se um cara chegar para você e falar assim: cara, olha, você está pedalando devagar, a tua marcha, você está pedalando numa marcha errada, a tua cadência está errada, você está se desgastando demais em alguma coisa, isso é uma crítica. E muitas vezes o cara está falando isso daí para você re- rever o que você tem feito no teu pedal e aí você melhorar a qualidade no teu, da tua pedalada, entende? Então, críticas elas são boas até certo ponto. Ah, mas pode chegar um cara que pode chegar para perto de mim e chegar e falar assim: ah, você é ruim pra caramba, você não sabe nem pedalar. E eu vejo que ele está fazendo uma crítica mais para me destruir do que para me levantar. É muito simples, eu absolvo esse cara, eu saco esse cara do meu relacionamento, ou então, se é um cara do convívio, eu simplesmente não vou ligar porque ele falou. Essa é uma avaliação que eu tenho que fazer. E eu tenho que ter essa liberdade para esse tipo de coisa, para ter esse tipo de coisa, né? E eu torço muito para que a Calói tenha revisto esse problema. Uma coisa que a gente tem que analisar também, de todos os atletas Calói, a bike do Avancini foi a única que quebrou. Então, pode ser até um defeito no próprio quadro. Tem muitas hipóteses que pode acontecer. O que não poderia ter acontecido era a quebra do quadro, porque quebrou. Fazer o quê? Paciência. A gente torce pelo Avancini. Na hora que eu vi ele empurrando, ainda no momento que ele empurra o quadro para baixo, eu até imaginei que a suspensão que tinha quebrado, eu não tinha conseguido olhar que era o quadro em si que tinha quebrado ali. Aí depois, com calma, que a gente consegue observar que eu consegui observar que foi o quadro que quebrou e por isso que ele colocou a bicicleta debaixo do braço e saiu empurrando. Mas eu quero ter essa liberdade. Acho que o principal ponto que eu quero chegar aqui eu quero continuar tendo essa liberdade para poder expor o que eu penso na internet. A internet foi feita para as pessoas. A internet não foi feita para grandes mídias. Eles estão lá, eles fazem parte, são importantes, até porque eles têm profissionais competentes para isso. Agora, eu tenho a minha voz na internet e eu quero continuar tendo. E é por isso que eu sou contra essa PL. Ou então, se querem regulamentar, até porque a gente sabe que existem muitas coisas ruins na internet, a gente sabe sim, a gente sabe de fraudes, a gente sabe de mentiras, mas é possível fazer uma regulamentação consciente e não ideológica, que é o que está acontecendo. É bom para a gente pensar nisso, né? Com relação ao quadro da Avancini, eu torço para que a Calói reveja isso daí. Seria muito legal, ao meu ver, que a Calói viesse a público e explicasse de uma forma verdadeira no que aconteceu no quadro, tá? Eu cheguei a comentar na postagem anterior que o quadro da Calói, e isso a Avancini mesmo comentou, que eles têm a menor gramatura de pintura do quadro. E aí eu pergunto, qual é a relevância que uma pintura tem para o quadro? Às vezes tira um pouco da robustez do quadro, essa falta de pintura e tal, outras coisas que poderão ter acontecido também, né? Enfim,
Independente do que ter acontecido no quadro da Calói, o que ter acontecido com a Avancini, a gente estava torcendo para que ele vencesse, o Martim não venceu, infelizmente, nem concluiu, isso foi muito ruim, mas eu acho que é interessante para nós, para todos, ter esse direito de expor o que pensa e não ter ninguém para chegar e falar isso você não vai pôr porque isso está errado. Acho que quem tem que concordar comigo o que eu estou falando é você que está vendo esse vídeo. Acho que é você que tem que fazer essa avaliação, se eu estou correto, se eu não estou. E se você chegar aqui e colocar os seus comentários aqui embaixo e falar, eu não concordo nada com você, zero com o que você falou, eu vou respeitar o teu pensamento. Porque é o teu pensamento, eu estou expondo aqui o que eu realmente acho que é correto. Se você não concorda com isso, eu concordo plenamente. Eu concordo com a tua postura, mesmo não concordando com o que você pensa. Essa é acho que a maior vantagem que nós temos com relação à internet hoje. E a gente está num risco muito grande de perder. Às vezes, algumas pessoas ideológicas entendam isso. A gente sabe que política, eles são muito sujos. Eles usam muitas coisas de interesse da população, mas junto a isso, eles colocam a sujeira deles. A gente tinha que pensar um pouco mais nisso. Eu acho que eu sou mais favorável a uma certa liberdade da internet, é claro, com todos os seus limites, mas não da forma como está sendo feito. Eu quero ter o meu direito de expor o que eu penso, concorda? Bora pedalar? E speed é legal, viu? Essa é uma forma de expor também. Tem muita gente que não gosta de speed, mas eu gosto da bichinha. Uma delícia para andar. É isso aí, galera. Vamos pedalar?